Muito boa noite, hoje é quinta-feira, 31 de outubro de 2019. As repercussões ainda das fake news da Globo tentando atingir o presidente Bolsonaro. Cai a desigualdade de renda entre as mulheres e os homens, entre os gêneros. Assuntos importantes que passarão a ser debatidos a partir de agora, pela bancada do Atividade que já está no ar. Como acontece há 26 anos, ao vivo, aqui pela RDC TV, para todo o Rio Grande do Sul, enfim, com as plataformas digitais para o mundo inteiro nos ver. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro, a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, 20 graus centígrados. E a umidade relativa do ar é elevada também como ontem, 89%. A previsão para amanhã vai abrir um pouco o sol, mas vai ficar mais ou menos como o dia de hoje. As temperaturas também na média desta quinta-feira. Hoje, 31 de outubro, é o dia do ferroviário e dia do repórter policial. Falando em ferroviário, dona Micheline, eu tenho muito carinho pelos ferroviários. Nós sabemos, né? Aqui eu já vou apresentar a bancada da doutora Micheline, o Marcos Vinícius e o doutor Paulo Olímpio, que estarão hoje conosco, mas o ferroviário me lembra dos tempos, doutor Paulo Olímpio, que nós tínhamos aquela rede, né, ferroviária que funcionava. Eu vinha de Porto Alegre, ia de Porto Alegre, Uruguaiana, viajava pelo estado de trem. E o ferroviário me marcou muito, Micheline, porque a primeira namorada que eu tive, eu conheci no trem. No trem? Que legal, né? Que Entre romântico. Uruguaiana e Itaqui, né, no restaurante do trem. Ah, é? Né, do restaurante do trem, que maravilha. Então, eu falo isso porque a gente, doutor Marcos Vinícius, sempre está tentando fazer o Brasil ser muito mais do que já foi. Mas nós fomos um país que teve melhor do que isso. Por exemplo, tínhamos uma rede ferroviária que funcionava. Os trens funcionavam, né? Nós tínhamos trens de passageiros que ligavam as principais cidades do estado. Então, quando muitas vezes eu falo sobre a questão do Brasil, doutor Paulo Olímpio, eu digo que o Brasil muitas vezes tem que voltar para o passado para projetar o seu futuro. Por que acabou a rede ferroviária federal? Por que acabou a rede, né, de trens que conduzem a população por esse Brasil continental? Então, é uma coisa que dá saudade na gente, né? Porque o Brasil é um país hoje que não encontrou ainda o seu futuro. É um país do futuro ainda, né, doutor Paulo? Tu tocaste numa corda que me é muito sensível. Por quê? Porque a minha mulher, minha esposa, é filha de ferroviário, engenheiro ferroviário, que foi diretor da rede. Que beleza. Diretor da rede no seu ocaso. Eu a namorava e o Juscelino estava no poder e trazendo as rodovias, o rodoviarismo e as montadoras para o Brasil. Tudo muito bem festejado. Mas com isso se relegou as ferrovias ao esquecimento e ao desmonte. Então foi uma coisa terrível, melancólica, nada contra o rodoviarismo, mas simultaneamente que mantivéssemos, tu disseste muito bem, num país continental, as ferrovias. A Europa... Um pecado terrível que estamos cometemos. pagando alto preço por isso. O doutor Marcos Vinícius foi prefeito lá de Sentinela do Sul e, embora sendo jovem, né, mas também, eu acho que pegou o final dessa fase, né? Eu já não conhecia as ferrovias, né? Tive bastante tempo. Mas vamos aproveitar aqui, ó, já que a gente está falando. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Facebook, não sei se mostra aqui na câmera, aqui consegue pegar. Esse aqui, ó, dá para pegar lá? Esse aqui é o mapa ferroviário do Rio Grande do Sul nos anos 60. Bem, São 60. Tem noção? Dá para enxergar ali, né? Sim. Essa aqui era a malha ferroviária do Rio Grande do Sul. Maravilhosa. Você tem noção? Nós tínhamos uma malha ferroviária muito mais forte, estruturada, do que a nossa própria malha rodoviária gaúcha. E Quem sabe até estradas de ferros mais importantes e com uma capacidade de escoamento e produção mais fortes do que as próprias BRs que nós temos instaladas, que como a 116, a 386, a 293. Então, é realmente lastimar que o Brasil tenha dado esse passo para trás, né? E é tão importante... Não, nunca trem. Aqui não, né? Não, mas eu disse, é tão importante que a Europa, claro, em relação a tamanho geográfico, é muito menor que o Brasil todo, mas dentro da Europa se desloca de trem, facílimo, fora que também aí tem a precisão de horários, eles têm os horários e obedece aquela rígida, hora. Né?
Mas 300 por tu hora. te desloca muito, é um meio de transporte extremamente importante dentro da Europa. E por que não ser aqui no Brasil também, que tem esse país desse tamanho? Veja a importância que tem a Rede Ferroviária Federal, quer dizer, esta malha toda que nós desprezamos, né, que nós sempre começamos aqui com o esporte, e suscitou aí a observação do Dr. Paulo Olímpio, a tua, do Marcos Vinícius. Então, parabéns aí aos ferroviários, aqueles que ainda existem ferroviários, as familiares que se criaram e foram sustentados através da Rede Ferroviária Federal, esse capítulo aí que não deveria ter desaparecido, né, do Brasil, mas de qualquer maneira estamos nessa uma nova caminhada. Daqui a pouco, quem sabe, o Brasil desperta para voltar um pouquinho ao passado, como a Rede Ferroviária Federal, com essa malha recomposta. Bom, de qualquer maneira, também um abraço aos repórteres policiais, né, que repórter policial é importante no jornalismo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Para passar rapidamente no futebol, que é a tradição aqui do programa Atividade, há 26 anos no ar, o Grêmio jogou ontem contra o Vasco, um time descaracterizado, com 6 ou 7 jogadores titulares que não jogaram, e fez a sua parte, ganhou do Vasco, que havia ganhado do Internacional aqui no domingo passado por 1-0, o Grêmio ganhou de 3-1. Mas hoje tem um jogo importante, doutor Paulo Olímpio. Eu queria só a sua observação, que é Internacional e Atlético Paranaense. Lembrando, né, que assim como o Flamengo foi o algoz do Grêmio na Libertadores da América, com aquele 5-0 lá no Rio, o Atlético Paranaense ganhou o título da Copa do Brasil em pleno Beira-Rio contra o Internacional. O senhor acha que isso vai ter uma influência no jogo de hoje? Sem dúvida, o Internacional está buscando se redimir daquele fracasso na decisão do campeonato da Copa Brasil. E começou bem, começou com um novo técnico, num resultado na Bahia, frente a uma equipe muito boa que é o Bahia. Mas hoje eu estava de brincadeira comentando aqui com a bancada, hoje é a travessia do Rubicon, como César saindo das galhas, voltando para Roma, atravessando o Rubicon. Hoje ou ganhamos ou vamos esquecer de aspirar qualquer classificação para a Libertadores no ano que vem. Hoje é um jogo decisivo, porque o Grenal, no domingo, tudo me aponta para um jogo de empate, sabe? O Grêmio está muito bem, vem de um revés, voltou bem, está... Aliás, deixa eu fazer uma observação com o teu time, a respeito do teu time. Tu falaste, cheio de reservas, ganhou antes do Vasco. Pois eu acho que os cartões, as lesões, estão fazendo o Renato acertar o time. Fazendo bem, né? Não é? Bem, Ontem, por exemplo, o cartão tirou o apoiador no primeiro tempo e entrou O cara que fez o gol. O cara que fez o gol. E depois a lesão escalou o volante que deu os passes e armou o time. Melhorou o time. O Grêmio está investindo na juventude e nisso está muito certo. O Inter devia ter feito isso há mais tempo. Aliás, aqui os grandes times de futebol do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio Internacional, eles conquistaram os títulos maiores que se poderia imaginar, mundiais, né? Exatamente por isso, porque privilegiaram. Quem não lembra do time do Internacional da década de 70, né? A maioria dos jogadores aqui, criados aqui. O Grêmio também. Micheline, a tua impressão do jogo de hoje? A de hoje. Bem faceirinho ver teu time ontem. Não, a impressão de hoje eu não sei. Teu marido é gremista, né? Agora, o de ontem, o que eu posso comentar é isso que eu falei antes aqui de começar o programa, que fez Vasco 1-0, né? E eu comentei com meu marido, nossa, vai começar agora o 2, o 3, o 4, assim. Olha as imagens do jogo. O Grêmio começa a fazer gol, né? Então, desmoralizei. Parabéns para vocês aí, mas hoje eu não sei, professor Paulo Olímpio, eu não sei o que pode acontecer com nós. Tomara que ganhe, né? Porque a gente precisa, né? Olha o gol aí, ó. Olha o frango do goleiro. Olha o frango, o goleiro fica lá no canto, tem que ficar no meio. Vocês têm que pensar realmente a respeito desse goleiro. Aliás, eu investiria, se fosse do Grêmio, presidente do Grêmio, no goleiro segundo do Internacional, que é tão bom quanto o primeiro. Os dois goleiros do Inter, para mim, são os melhores do Brasil. São muito bons, né? Os melhores do Brasil, com certeza. E aí está o gol do Grêmio, né, que começou a empatar o jogo, depois virou 3-1. Aliás, eu quero dar um recado, deve estar me assistindo meu genro, o João.
o João Araújo. Não, vai parar de passar o Grêmio? Assim não dá, né, professor? Ontem, quando começou 1-0, ele me mandou assim, ó, estou assistindo um filme de terror, viu, Marco? Meu genro, estou assistindo um filme de terror. Aí depois eu disse, vem cá, como é que terminou esse filme de terror aí? Ele não deu resposta até agora, tá? Olha então as imagens do jogo do Grêmio. Não, brincadeira, o programa ser comandado por um gremista. Olha no que o dá. Luciano que vai ser escalado para o Grenal. O Luciano deve estar sendo escalado para o Grenal de domingo, que não tem, né, não tem digamos assim, tendência, tanto um quanto o outro poderá ganhar. Se o Internacional ganhar hoje, ficará na frente do Grêmio por 1 ponto. De repente o empate no Grenal favorece os dois, né? 1 ponto, diferença de um de outro, enfim, tem ainda 8, 9 rodadas do campeonato, poder ser decidido por aí. Bom, Sucos Petri, a sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Aí está os dois, aí, sucos de uva, e aqui na mesa suco de laranja, a pedido da doutora Micheline, que adora mais suco de laranja que de uva, embora os dois sejam maravilhosos, né, doutora? Eu gosto dos dois. Então tá. E a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone 3216-6100. E em São Paulo, aqui está bombando lá a Auxiliadora Predial. Chegou lá com inovações e tal, com eficiência. Está conquistando o mercado de São Paulo. 11-2348-4000, 4000, auxiliadorapredial.com.br. Carteira de clientes, excelente. PhD no segmento de aluguéis, que é importante. E todas as garantias para os proprietários. Eu queria dizer que você não pode deixar os seus negócios, a sua, digamos assim, o seu imobiliário todo, né, o seu capital ser administrado por amadores. Tem que ser lá na Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Centro Clínico Gaúcho, CCG, ainda está mais prático do que nunca. Você já conhece o app, o aplicativo do Centro Clínico Gaúcho? Com ele fica ainda mais fácil conectar-se à saúde. Você tem acesso a agendamentos de consultas, cartão virtual, notícias e muito mais. E tudo isso na palma da sua mão. Baixe agora e acesse todos esses serviços. Vamos acompanhar essa mensagem do Centro Clínico Gaúcho, que é uma das empresas que nos orgulha muito, né? Cresceu muito nos últimos anos e faz um excelente serviço a serviço da nossa comunidade. Vamos acompanhar. Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. E outra empresa que é um ícone aqui do Rio Grande do Sul é a Vidrobox. A qualidade do vidro está aqui desde 1971. E desde essa data eu acompanho a Vidrobox, porque em 71 eu estava começando a minha vida de jornalista e a partir daquela data a Vidrobox começou uma caminhada de sucesso que hoje é uma empresa reconhecida pela sua excelência aqui e fora do Rio Grande do Sul. Vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos, vidros reflexivos, turbos ou planos, lisos e impressos, envidraçamento de fachadas. Agora, né, o pessoal gosta de fazer o envidraçamento das suas fachadas e fica realmente muito bonito. E o vidro se presta muito para isso. Ainda mais da Vidrobox, né, com um trabalho excelente de qualidade que você pode dispor. 3302-4343. Bertolt Brecht dizia assim, ó, que os homens que sonham sempre são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Então você que sonha, tem que, né, Micheline? O sonho é bom, mas tem que realizar o sonho. Com certeza. E a realização de um sonho também se dá com alguns elementos, algumas coisas que você tem que ter. Por exemplo, contar com o Banrisul. Conte com o Banrisul na hora que você precisa, o Banrisul vai realizar aquilo que você sonhou. Quer ver a mensagem do Banrisul? Acompanhe. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito bem, hoje é 31 de outubro e é uma data importante. Há 502 anos, Martinho Lutero afixava na Catedral de Wittenberg, na Alemanha,
as 95 teses e a essência da igreja. Essas teses deflagraram aquilo que foi chamado de a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento, né, contra os dogmas da Igreja Católica e tal, e sobretudo porque Martinho Lutero via no abandono da fonte principal das palavras do Evangelho a caminhada da Igreja Católica e fez essa ruptura. A partir dali, por exemplo, o protestantismo, como Lutero e com Calvino, sobretudo, indo para a Inglaterra, para a Alemanha, criaram um sistema protestante que ajudou muito o desenvolvimento econômico através do capitalismo e da economia liberal. A partir dali também se criou na Inglaterra as condições que, deflagradas, né, Dr. Paulo Olímpio, chegaram na Revolução Industrial. Então, 31 de outubro é uma data importante mundialmente. Até porque hoje, e quando cheguei aqui Dr. Marcos, cheguei aqui na TV hoje, eu vi uma série de vassouras estacionadas por ali. E aí eu entrando aqui me disseram que estava explicado, hoje é dia das bruxas. A minha estava ali, Silvio? Tu viesse de vassoura? Mas não é dia das bruxas? Pode ser bruxinha do bem? Se claro, pode ser bruxinha do bem, a minha estava ali estacionada. Eu tenho um bruxo, que é o Renato. Então um abraço no Renato, que é meu bruxo. Dia das bruxas aí, doutora. Não, eu já falei, a minha estava ali estacionada. Pode ser mais nada, bom, mas é o bruxinha do bem, bruxinha do então, bem. dia das bruxas, então... A tua vassoura era uma BM-X. Uma top, não é qualquer vassourinha. Eu não queria entregar. Ela é muito linda. É qualquer muito vassourinha fina, que vai ser a minha. Bom, mas olha aqui, pessoal, é claro que tem agora assuntos importantes que nós vamos começar a destacar aqui. E eu vou começar com o Dr. Paulo Olímpio. Dr. Paulo Olímpio, essas questões todas envolvendo, o que eu chamo de fake news da Globo, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Depois tem a declaração do filho dele, do Dudu Bolsonaro, que também será feita análise aqui. Dudu. Qual é a sua avaliação dessa situação que a Globo criou e que agora está pedindo desculpa, de certa maneira, não abertamente, mas está fazendo isso? Eu hoje ouvi a notícia de que terça-feira já será deflagrado, já é uma convocação para um movimento de protesto, o recrudescimento do caso Marielle. Já em São Paulo, reuniões e movimentação. O que aconteceu? O nosso presidente vai ao Oriente Médio, vai à China, vai ao Japão, e numa semana, coincidentemente, Silvio, companheiros da bancada, coincidentemente recrudesce o tema do assessor do Flávio, do Queiroz. Ao mesmo tempo, recrudesce o caso Marielle e vinculando o presidente ao caso Marielle. Hoje, Flávio Bolsonaro diz que evoca o retorno do AI-5. O Eduardo Bolsonaro. Eduardo, é isso aí. O Dudu que eu disse. São três, a gente às vezes confunde. Pois bem, essa efervescência toda, eu penso e me transponho para a cabeça do nosso presidente. Tudo isso acontece quando ele se afasta do país. E, ao mesmo tempo, ele recebe as notícias de que o Chile está em chama. O Chile, o paradigma do liberalismo na América do Sul, o modelo. A Argentina, na eleição, a volta do kirchnerismo. E a Bolívia, o quarto mandato da esquerda, do Evo Morales. Então, ele chegou em estado de brasa e começou a prestar declarações candentes. E estas declarações, por si só, já é como uma gasolina no fogo. E é tema para essa efervescência que estamos vivendo. Mas eu não tenho dúvida, pessoal, de que há uma orquestração em tudo isso, direcionado para esses movimentos de insurreição na América do Sul. Querem trazer isto também de volta para o Brasil. É o que me parece diante do quadro. Dr. Marcos. Eu concordo com o Dr. Olímpio, acho que realmente as coisas não estão acontecendo por acaso. Tem uma espécie de uma orquestra tocando essa música
na América Latina inteira. Enfim, assim como a gente consegue se comunicar com vizinhos, com amigos da nossa cidade, do nosso estado e até no país, grupos políticos, né, com sentimentos, com visões muito parecidas, também se articulam dessa mesma forma, seja via rede social, seja outros caminhos. Toda vez que se fala no Foro de São Paulo, parece que está se falando em terra plana, né? Tanto que tentou se demonizar muito as pregações do Olavo de Carvalho como se aquilo fosse pura insanidade, o que não é verdade. Há um grupo que realmente pensa numa América Latina socialista e faz muita força para isso há muitos anos. O que acabou não acontecendo foi justamente porque os governos socialistas da América Latina acabaram se lambuzando no poder, acabaram se contaminando com ações de corrupção, e isso fez com que a queda em alguns países democráticos ainda, onde a democracia é forte e latente, como o caso do Brasil e da Argentina, esse movimento acabasse não se perpetuando o tempo que teve. Eu sinto, né, muito pelas declarações do Eduardo Bolsonaro no dia de hoje, né, fazendo uma apologia a uma coisa meio até beirando a insensatez, assim, de um AI-5 votado por, se não me engano, ele falou um AI-5 votado mediante um plebiscito, mediante um referendo popular, alguma coisa assim, mais insensato do que qualquer outra coisa. Lamento muito mesmo que um deputado federal tenha essa postura, principalmente um deputado federal que estava cotado bem pouco tempo atrás para ser embaixador. Mas não dá para engolir, não dá para aguentar gente que foi lá na posse do Nicolás Maduro, um ditador, um país desestruturado, com a população faminta, gente que saiu daqui do Brasil para ir lá aplaudir o Nicolás Maduro sendo reeleito, pregar moral. Por favor, né? Quem defende ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, não tem moral alguma para levantar a voz em defesa de um lado ou de outro. Democracia é mais do que uma condição, é um valor que o nosso país sustenta e nós todos devemos primar por isso. Aqueles que estão aí se sentindo ofendidos com as declarações do Eduardo Bolsonaro, mas que foram lá pregar e aplaudir a ditadura de Nicolás Maduro, devem se conter, se calar, colocar o rabo no meio das pernas e fazer uma reflexão, de verdade, é o que eu penso. Doutora Michelini. Concordo com o que o doutor Paulo Limpo falou, o doutor Marcos Vinícius, e eu acho que o doutor Marcos usou um termo que é o próprio para este momento. É lamentável o que está acontecendo com as declarações do filho do Eduardo Bolsonaro e o que está acontecendo com essa guerra, com esta tentativa de destruir a imagem, de destruir esse governo, de destruir o que foi construído desde janeiro para cá do governo Bolsonaro. A esquerda, de uma certa forma, querendo introduzir, acredito eu, fake news total, e é muito lamentável, porque o que a gente precisa é de uma força um apoio ao nosso governo, e não uma força contrária muito poderosa. Exemplo, a Rede Globo, ela só pauta notícias que irão denegrir a imagem do nosso presidente. Isto é fato, não adianta dizer, acho que sim, não. 80% do jornalismo dela é informando sobre algumas fake news e informando sobre assuntos que vão denegrir, então, a imagem. Isso é muito lamentável. A gente precisa de esforço, de apoio para ele, a gente precisa de incentivo, que dê certo. Ele está indo lá agora na Arábia e foi nessa viagem no Japão para o quê? Buscar investidores para o Brasil, para buscar empresários que achem algo interessante que possa fazer aqui nesse Brasil. O que eu posso fazer? Eu vou investir. Então, o presidente foi até lá. Ele está lutando dia a dia para isso. Então, essa onda de esquerda, que acredito eu, e os seus simpatizantes só querem destruir, e é lamentável, é muito lamentável. Não é para isso que a população saiu para as ruas, para votar, para mudar a esquerda e colocar a direita no poder. Não foi para isso. Você viu? Bem da verdade também, o filho do Bolsonaro pediu desculpas, né? Agora há pouco, coisa de 10 minutos atrás, um pouquinho antes da gente começar o programa, ele fez um vídeo na internet pedindo desculpas. É o mínimo que se esperava, era isso, né? Mas é só para fazer um registro aqui hoje, porque o senador Lazier Martins, né, gaúcho Lazier Martins,
hoje pela manhã divulgou que já havia conseguido 37 assinaturas numa carta aberta de autoria dele pedindo a manutenção da prisão em segunda instância. E adivinha qual foi o senador governista que não assinou essa carta? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Nosso presidente, infelizmente, se tornou refém dos seus filhos. Seja porque um tem um certo, ali uma conduta um pouco diferente, mas alguns acham que até tem alguns transtornos de ordem psicológica, outro beirando aí a movimentos ilegítimos ou até mostrando uma sintonia, né, com a política que a vida inteira passou se pregando, e o terceiro filho aí, na verdade, um aparecido, né, um cara que faz qualquer coisa realmente para chamar a atenção. Mas aí o presidente se torna refém. Nós todos fomos às ruas pedindo prisão em segunda instância, penalização eficaz aos criminosos envolvidos na Lava Jato e tantas outras operações, e agora é triste de ver isso, sabe? Eu fico realmente assim, entristecido, porque o Brasil tem tanto potencial para dar certo, a economia está mostrando resultados, muitos ministros doando muito de si para poder alavancar esse nosso país, mas a comunicação política dos filhos do presidente está manchando. Mas Vinícius, eu concordo contigo, essa gurizada está aprontando, mas o primeiro mandatário tem que ter mais temperança. Não pode ele sair a cada momento. Parece que o modelo é o Trump. O Trump agora está enfrentando caso a caso, ele chama os repórteres para ele fazer. Então esse é o modelo do nosso presidente e acho que não é o melhor modelo. Ele tem que dar o exemplo de temperança. Esse assunto da Marielle já estava muito bem resolvido. O próprio Ministério Público teve uma atuação pronta, eficaz, esclarecendo os fatos. Os fatos por si só. Agora, ele partiu contra o governador do Rio. Pode ter algum motivo, mas não é o momento de ele apontar um virtual candidato de 22 como corresponsável por esta armação. Ele peca muito ao falar. Então, essa temperança que se cobra. Porque cada envolvimento de um dos seus meninos, ele sai como o advogado dos filhos para justificar este ou aquele ato, ou aquele diálogo, ou aquela manifestação. Então, isso está atrapalhando. É lógico que o Ministério, a máquina montada e muito bem montada, um bom ministério, está tocando, mas a superestrutura política está em permanente crise. É uma crise, são crises, vamos dizer assim, políticas sem nenhuma consequência a não ser diminuir a credibilidade do nosso presidente. Ou são criadas no centro do poder ou são fomentadas por ele. Esse que é o problema, né? Isso. Cria ou se fomenta. Agora, na verdade, essa questão que tu colocaste, Marcos Vinícius, eu quero dar minha opinião também. Esse pessoal aí que... Eu já fui processado pela esquerda, naturalmente, que eles não gostam de contraponto, né? Como jornalista e tal, sempre fui perseguido. Uma certa vez eu fui lançar um dos meus livros na Feira do Livro, fui agredido lá, eles mandaram uma tropa. O PT mandou uma tropa lá para me agredir, isso que eles gostam de fazer, eles não aceitam a diferença. Então, dizer para esse pessoal a mesma coisa que o Marcos Vinícius disse. Aliás, nós temos colocado aqui, o próprio diretor aqui e criador desse programa de sucesso, o José Silva, sempre tem insistido nisso, né? Esse pessoal aí fala tanto quanto a ditadura, mas eles adoram ditadura de esquerda. Eles só não gostaram da ditadura militar aqui porque não era a deles, não foi implantada a ditadura deles. Então, tem que ir muito devagar com essa coisa. Com relação ao Bolsonaro também, é o seguinte, o Bolsonaro... Como é que ele pode unir o partido se ele não une nem a família dele com os guris? Ele não consegue dominar os guris.
Ele deu muito poder para esses filhos, né? Eu acho que esse Muita foi o maior liberdade, os caras pecado. fazem. Agora, eles também já são adultos, né? Eles sabem, são políticos. Mas eles tinham que entender que o poder maior é do pai, não é deles, né? Justamente num dia que estava havendo uma virada de imagem. Verdade. Diante desse caso Marielle, né, o Bolsonaro era realmente o leão com a Era hiena na boca. Né? Era vítima, podia explorar muito bem. Aí acontece isso. Não, é toda semana, se vocês perceberem, toda semana tem uma declaração. Para nós, ou do Bolsonaro, ou do próprio presidente ou dos filhos, né? Toda semana. E aliás, o doutor Paulo Olímpio pontificou aqui também, o Marcos Lins já tinha tocado nesse assunto. Nós estamos no Brasil, que eu me lembro assim, ó, da minha vida jornalística, o Brasil teve uma primeira experiência que não foi bem sucedida, mas foi uma experiência liberal, que foi com o Collor. O Collor abriu a economia brasileira. Sim. E hoje nós temos a grande chance, né, de adotar um verdadeiro regime de mercado aqui no Brasil, liberal. E nós sabemos que as experiências na América Latina sempre foram ditatoriais, ou ditaduras de militares, ou então populismo a partir do Perón na Argentina, etc. e tal, e nunca deram certo. Quer dizer, vamos torcer que dê tudo certo, que esse país pelo menos marche e seja um Brasil próspero, que nós sempre queremos, né, Michele? Mas tem uma mídia muito forte, né? Mas esse interesse contra, né? Muito forte. Esse é o problema, porque essa mídia essa mídia se acostumou a mamar nas tetas do governo. E o Bolsonaro não permite. Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas de comunicação elas não vivem do Estado. Aqui vive só do Estado. E a Rede Globo, essa se criou mamando na teta do governo. São bilhões e bilhões. Aliás, bom, nós sabemos, esse assunto nós já tratamos muito aqui, com relação a esse lixo que é a Rede Globo e seus puxadinhos nos estados. Olha aqui, ó. Ao vivo, 24 horas, RDC TV, www.rdctv.com.br. No YouTube, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. E agora, se você quer uma formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra, sabe aonde? Em Conservadores e Liberais. Nós estamos precisando dessas ideias. O blog de Percival Pugina, pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com textos, imagens e vídeos para o seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional, regional e mundial também, né? Milhares de brasileiros diariamente acessam ao blog pugina.org. O Fly Studio na Ipiranga, lá 8339, é um empreendimento da Algair Engenharia. Possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos: bicicletário, salão de festas, ecoworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana. São seus diferenciais. Está aí nas imagens do Fly. Tiveste lá visitando o Fly, né, Michele? Não, eu estava viajando. Não fui. Michele estava na Europa, convidou, né? Exatamente, mas tem outra oportunidade. E realmente é uma beleza, é um prédio, é uma obra diferenciada no Brasil. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade, claro, aos seus moradores. Olha essas imagens maravilhosas aí. E as últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de sua confiança, que você trabalha. Ou ligue aí, anote para o telefone 51 33 39 12 50, né? Imagens maravilhosas, que fica lá na Ipiranga, né? Esse prédio, no número 8339, passando a PUC lá adiante, uma área que está muito valorizada e muito explorada em Porto Alegre. Realmente é um lugar maravilhoso de morar e de fazer negócios. O Fly do Algair, que aliás, as grandes obras diferenciadas em Porto Alegre, da Cobase, uma obra do Algair, são feitas pela Algair Falando Engenharia. em Algair, queria mandar um abraço para o Oscar e para a Ana, a esposa dele, que o sogro dele, o pai da Ana, estava hospitalizado. Então, um abraço para vocês aí. Espero que não dê nada. Solidariedade, que tudo corra bem, né? Tudo corra bem. Com certeza. Beijo para vocês. E aproveitando aqui o melhor chopp da cidade, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, gremistas, colorados, né? Tu torce para quem, Marcos Vinícius? Você é colorado? Eu sou gremista. Não, mais um gremista para esta bancada. Estamos empatados aqui hoje, né? Mais e sempre aqui dá vareio do Grêmio, né? Bom, é o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e estacionamento em manobrista. Eu sempre digo aqui, doutor Paulo Olímpio, que eu quando eu frequentava o Barranco, naquele meu tempo, tinha uma
A Calopsita, não é isso? Calopsita? Sabe o que ela cantava lá no... O hino do Grêmio. Os caras mataram a Calopsita. Acho que foi uma turma liderada por um colorado. Será que foi algum colorado? Mataram a Calopsita. Comia churrasco ela. Ela comia churrasco e era cantava atração, o hino. realmente ela era atração. Ela cantava o hino do Grêmio. A gente chegava lá, ela cantava até a pé nós iremos. Mas enfim, né, aqui em Porto Alegre, essa questão toda aí, os caras até cometem crime por causa disso, né, enfim. Bom, uma outra empresa que é a ícone do Rio Grande do Sul, que está hoje presente no Brasil, sobretudo em São Paulo, fazendo enorme sucesso, reunindo a gauchada, Marcos Diniz. O pessoal lá, que quando tem um jogo, o pessoal vai lá, se abastece no supermercado Zafari, né, para assistir lá em São Paulo, né, os grandes jogos, os matches, né, o Dr. Paulinho, os matches de Grêmio Internacional. Claro, gremistas e colorados já comemoraram muitos títulos, que é o nosso supermercado Zafari, fazendo sucesso também em São Paulo. E economizar é comprar no Zafari. Faz bem comprar no Zafari, cozinhar bem também é supermercado Zafari. Vamos à mensagem do nosso supermercado Zafari, um ícone do comércio de supermercados do Brasil. Muito bem, faltam 21 minutos para as 20 horas. O programa Atividade aqui há 26 anos no ar, sempre ao vivo, né? Trazendo informação, debate, opiniões, sempre fortes. E eu sempre digo o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, as pessoas não entendem o que é um jornalismo. Nós praticamos o jornalismo, nós somos independentes aqui. Ah, vocês são parciais? Não. Nós fazemos um jornalismo independente, que é diferente de jornalismo que é atrelado a grandes redes. Eu trabalhei nas grandes redes, que lá tem, o patrão, tem o comercial, tem os interesses comerciais e políticos que impedem das pessoas dar independência. Nós não somos parciais nem imparciais, somos independentes. Doutora Micheline, a situação não está muito boa no Brasil. Então tem muita gente que acha que a saída é o aeroporto, né? Sim. O cara quer ir para a Europa. O que precisa para a cidadania europeia para ser mandado aqui? Então, o que acontece é que eu recebo alguns e-mails e perguntas de conhecidos. Eu quero ter uma cidadania europeia porque eu quero ir embora, quero morar na Europa porque aqui não está dando mais. Bom, só que tem um detalhe, gente. Para ter a cidadania, para a obtenção da cidadania europeia, primeiro tem que ter um antepassado europeu, um imigrante que tenha vindo ou da Itália, Portugal, Alemanha, não importa, e ter desembarcado no Brasil. Para cada país tem a sua regra de imigração, tem a sua lei de imigração que está mudando, está alterando. Além de serem muito complexas essas regras, elas alteram. Agora em 2018 teve muita alteração das regras. Então, por exemplo, no caso da cidadania italiana, se a tua linha do imigrante até o requerente for masculina, ela tem uma regra. Se tem uma mulher no meio, tem outra regra, outra exigência. Depende do ano que nasceu, depende qual é o ano que nasceu o primeiro filho daquela mulher italiana da linha. Então, são muitos detalhes que precisam ser examinados com cautela, avaliar os documentos que a família tem, sempre pensar que tem que ter o máximo de documentos deste imigrante até a pessoa que está requerendo, né, a sua cidadania, que está postulando o seu passaporte europeu. Tem que ter principalmente a certidão de nascimento. Ah, mas eu não tenho a certidão de nascimento do meu avô, do meu bisavô. Bom, então precisa saber aonde ele nasceu e o ano que ele nasceu e o nome completo, porque daí através do cartório de registros do país, a gente consegue então emitir uma nova certidão de nascimento. Muitas pessoas perguntam, mas tem limite de gerações? Olha, Portugal é preferencialmente o avô, bisavô e neto, quer dizer, o bisavô, pai, avô, pai e neto e filho. A italiana não tem limite de gerações, a alemã não tem limite de gerações, mas tem muitas regras dentro desse limite de gerações. Por exemplo, a alemã, se o imigrante veio depois de 1904,
facilita o processo de cidadania, porque a regra exigia que ele não precisava fazer um registro consular. Se o imigrante desembarcou no Brasil antes de 1904, precisava fazer o registro consular, e aí se vai atrás de arquivos, tanto da Alemanha aqui no Brasil. Então, no geral é assim, cada país tem a sua regra. Principalmente, a pessoa que está interessada em obter a cidadania, falar com seus antepassados, descobrir qual país da origem do seu sobrenome e algum documento deste imigrante que desembarcou no Brasil. Isso é fundamental. O resto, um bom escritório de consultoria pode fazer o trabalho e dar toda a assessoria. Precisa traduzir, né, a tradução juramentada de quase todos os documentos, com exceção para Portugal, claro. Precisa o apostilamento de AIA, que é uma exigência de 2015 para cá, que na real são um carimbo do cartório, que se chama apostila de AIA, e que antes era necessário a chancela do consulado, hoje não é mais necessário a chancela do consulado do país que tu está com aquele documento. Basta então os cartórios, mas depende de cada cidade os seus cartórios, alguns fazem o apostilamento, outros não. Então é isso, traduzir, apostilar, ver a certidão de nascimento, casamento, óbito, ver onde nasceu, documentos desse imigrante e aí então ingressar. O processo geralmente é muito longo, a Itália leva 14 anos a média, a Alemanha está levando 4 anos a média, Portugal está levando 2 anos a média. Então depende de cada país, mas esses 3 é o que eu mais Já há um movimento europeu, porque com o excesso populacional da Europa, estão estranhando esse aumento. Ultimamente, aqui a doutora Michelini começou a atuar imigrantes, né? É isso aí. Claro, a Alemanha está apavorada. Óbvio. Aliás, teve um recado Obrigada, doutor. Da chanceler alemã para o nosso chefe Silvio aqui, para evitar esse comentário daqui, porque a Alemanha não aguenta mais. Não aguenta mais, olha, tanta gente indo embora porque a doutora Como é o nome da chanceler alemã? A Angela Merkel. Angela Merkel. Está apavorada, coitadinha. Fica tranquila, tá? São muitos imigrantes. Nós estamos falando para ela que direcionar para outros países, tá? Para outros países. Olha aqui, ó, a Simone Magalhães. Ela acabou de mandar, é verdade. Ela nossa minha colega economista Simone, assistindo o programa, ela sabe que é bons programas, ela não só participa, mas ela assiste. Um grande beijo, Simone. Simone, um beijo. Simone, ela só tem um defeitozinho, né? Ela tem um defeitozinho, não, é qualidade, ela é colorada, é qualidade dela. Isso, sabia que você ia falar isso, é qualidade. Simone, hoje a gente tem que ganhar, Simone. A Simone passa uma informação de agora, que vamos comentar aqui, que é o seguinte, né? Que o Brasil vai ao menor patamar desde 2013 no que tange ao risco Brasil. Isso significa dizer, o Brasil começou a ter atrativo para investimento de parte dos investimentos estrangeiros. O Brasil hoje é o 4º país destinado dos investimentos. Os investimentos destinam é a 4ª posição no mundo. E podia ser muito mais, quer dizer, nós rumamos para isso. As coisas, o Dr. Paulo Lima já tocou nesse assunto. Mas é muito bom explicar o que é o risco Brasil. Quando as instituições, o que é levado em consideração para esse julgamento de ser menor ou maior o risco do país para eventuais investidores neste país? Se as suas instituições estão funcionando. E bem. Poder judiciário, poder legislativo, se há um regime democrático, já, de certa maneira, alicerçado. Quais os índices educacionais, índices de segurança que nós não vamos bem, mas temos melhorado. Então, esses valores, o problema da segurança jurídica, também se cobra muito isso, porque quem vem contratar com pessoas físicas ou jurídicas de direito público no Brasil precisam ter segurança com relação a essas contratações. Então, o nosso presidente sai a vender nosso país para atrair investidores e parece que o fez muito bem, com êxito, especialmente no Oriente Médio, na Arábia, enfim, Arábia Saudita, foram ao fundo de reserva deles, 10 bilhões, cifras fantásticas. Então,
Isso tem a ver, sim, com o risco. Agora, quem olha de lá e vê a América do Sul nessa efervescência, nessa coisa toda, então, a quem aproveita estender esse incêndio, que não é o amazônico, é um incêndio político para o Brasil, isso é um desserviço ao nosso país. Com certeza. No momento histórico que nós estamos vivendo, é um desserviço, isso é lamentável. A população já está sendo convocada para sair às ruas. Mas quem é que vai se aproveitar da população nas ruas? São aqueles de sempre, os depredadores, né? Mascarados, né? Os vândalos. Vândalos. Então, tem gente de verdade, né, doutor? Tem gente que gosta disso, né? Que gosta de causar essa desordem, que tem prazer, evidente, né? Por deteriorar, que não quer por que a coisa dê vandalizar. certo, né? Tem gente Não que quer que a gosta, coisa dê a gente não gosta. Tem gente que tem prazer em ver a desgraça e acha bonito, se acha fazendo algo interessante, algo revolucionário, depredando, estragando, causando terror. Eu fico realmente muito entristecido assim, de ver essas mobilizações. E aí, voltando à questão até dos ambientes de comunicação, né? Uma notícia que repercutiu muito aí quando o presidente fez essa passagem dele pela China, né? Tentando desmerecer os esforços brasileiros de tentar, né, consolidar negócios, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um grande exportador de proteína animal. As notícias eram que fazia parte da comitiva do presidente, entre os tradutores que estavam na comitiva do presidente, havia o filho de um cidadão que era dono de algumas bancas de camelô na chamada Feirinha do Paraguai, lá de Brasília. O que interessa isso? O que interessa se o cara é de origem chinesa, domina bem o mandarim, foi participar junto, um estudante, como um dos interlocutores? É o tipo da coisa, o presidente Bolsonaro está saindo daqui para comprar muamba. Olha a insanidade disso, né? É vontade de estragar, é prazer de ver o caos. Quando um veículo de imprensa se dedica a pegar uma missão dessa envergadura, uma missão internacional, para um país que é o segundo país, maior relação comercial do Brasil, para criticar que na comitiva havia um dos tradutores que era filho de um dos donos das bancas das bancas de camelô de Brasília, é uma piada, né? Assim, dá vontade realmente, às vezes, de virar a mesa. Só para complementar a questão do Dr. Paulo Olímpio com relação ao risco Brasil, claro, tem esses dados, são fundamentais, mas também no Brasil interessa a questão da infraestrutura, como trata o capital estrangeiro do ponto de vista de reinvestimento, de remessa de lucros, né? A questão da Previdência interessa também, porque a Previdência vai refletir diretamente na questão fiscal do Estado, e um Estado com déficit fiscal, ele não oferece segurança jurídica nesse ponto para o capital estrangeiro. Então, só para complementar, o Dr. Paulo Olímpio colocou exatamente como é a questão, mais do ponto de vista jurídico, né? Mas também tem essa questão aí, doutora Michele. Não, o que o Dr. Marcos comentou realmente é uma lástima que existe essa força contra, né, o lado negro da força, o Darth Vader, como eu gosto de dizer. Mas que engraçado que no governo Lula nós não tínhamos tanto manifesto contra. O Lula também fez inúmeras viagens, o Lula também teve uma equipe que teve muitas, várias, ia trazer e não negócio? tinha tanta mídia exposta relatando casos, né, não agradáveis ao governo dele. E em contrapartida, o Bolsonaro é uma coisa incrível. 90% já comentei da mídia. O Lula, no início do seu governo, mandou fabricar um avião especialmente para ele, exatamente, chamado Aerolula, para poder Imagina fazer se fosse o Bolsonaro agora. E acharam a agora. questão de independência e soberania nacional. Mas uma outra coisa que eu queria comentar, professor, que o senhor comentou, a insegurança jurídica é um fator negativo. Isso é muito desagradável, é muito negativo. E olha, eu sempre comento aqui, eu sou a maior defensora do Poder Judiciário, eu admiro como jurista, mas o que o nosso Supremo está fazendo, então ele causa insegurança jurídica para os operadores do direito, para a sociedade em geral, e fica uma visão péssima para o exterior, para o estrangeiro. Então, se isso pudesse pelo menos alterar, já seria um grande ganho para o Brasil, né, não é só a questão do Bolsonaro, também que vem essa questão. Olha aqui, ó. O pessoal que vai assistir o jogo daqui a pouco, Internacional e Atlético Paranaense, sobretudo um companheiro aqui de bancada, que certamente já deve estar com
tá com a sua, está se preparando, né? Olina auxilia no digestivo 100% natural, Bernardoni, com eficácia comprovada e trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos desenvolve o seu bem-estar natural. Então a Olina, fica aí, né? Eu sei que tu tem Olina aí no teu lado, né? Porque daqui a pouco tu vai precisar, ainda mais que se o Atlético começar a colocar gol em cima do outro, né? E aí eu sei que tu vai ficar precisando da Olina. A Olina realmente é um remédio para todos esses males. Eu tive uma experiência com Olina e olha, em 10 minutos já estava tranquilo. Já estava tranquilo. Olina funciona mesmo. Bom, é Porque tu estava assistindo o Grêmio jogar? Não, eu estava assistindo o Internacional, Casamento, eu estava torcendo para o Internacional, esse era o problema. E não deu certo. O Centro de Integração Empresa-Escola atua como agente da promoção do desenvolvimento social, respeitando diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. Nós sabemos muito bem, né, que para entrar no mercado de trabalho precisa ter qualidade, estar preparado para isso, instruído para isso. O CIE prepara muito bem os nossos jovens, mais de 2 milhões de jovens preparados já para isso, e isso aqui é importante, é o pontapé inicial de uma carreira que vai trazer prosperidade e segurança para a família e fazer com que ele faça uma carreira profissional exitosa. Vamos aí acompanhar estas mensagens do nosso Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. A Simone aqui mandou outra Pra mim também, dizendo também. que ela está tomando vinho e vinho comprado lá na Vinhos do Mundo, né? Beijo, está Simone. se preparando para assistir o Atlético, aliás, o Internacional, né? Não é o Atlético Paranaense, é o Internacional. Colorada, né? Abraço, Simone. Olha aqui, ó. Desde ontem está meio eufórico. Depois do Maracanã não estava assim, agora está... Nós recuperamos, né? Tomamos 5 dos Cariocas, já demos 6, né? 3 no Vasco e 3 no Botafogo. Tá bem. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais, imagine, 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Eu vi uma reportagem, se não me engano, num canal fechado, falando sobre bebidas alcoólicas, né, dizendo que o álcool bem ingerido, quer dizer, com moderação, ele reduz de 35% a 58% os ataques do coração. Então, faz bem para o coração também, e sobretudo o vinho. O vinho a gente já sabia, né? Mas que até a cerveja, viu? É verdade. Eu não gosto de cerveja. Não gosta de vinho? Vinho aprecio com moderação. Então, estava aqui. Muito raro, muito O raro. coraçãozinho está bem protegido. Sem fazer apologia. Olha aqui, a Vinhos do Mundo você encontra ali na Cristóvão Colombo, 1493. Olha aí as imagens, né, desta loja da Cristóvão Colombo. Que eu frequento. Pertinho daqui, né? E também na Alameda Alípio César, 203. Alípio César, 203. E a minha lá da Getúlio Vargas, 1135, onde eu frequento lá já há bastante tempo. O Vinhos do Mundo, né? O pessoal realmente qualificado, atende bem, sabe, né, quais os vinhos que tem lá e define o gosto. O freguês chega, olha, eu quero um vinho assim, assim, ele sabe exatamente e te reserva o vinho que você está procurando, Dr. Paulo Olímpio. Vocês sabem como é que funcionavam as portas do salão daqueles faroestes, sim, né? Sim. Aquelas portas que entra, sai, sem fechadura, sem nada. Por que eu estou falando nisso? Porque o ex-governador Passarinho e sua mulher foram presos ontem.
E hoje Passarinho não, garotinho. Passarinho não. Passarinho é outro passarinho. Passarinho voa. Passarinho. Esse não vai ser preso. Porque Pensando O garotinho e passarinho está na gaiola. Passarinho. Esse passarinho foi Eu pra me lembrei gaiola. do Jarbas Passarinho, que aliás já faleceu. Não, pobre do Jarbas. Eu fiquei com o seu Jarbas. É o passarinho. O garotinho. O garotinho. O garotinho não corre muito. ele tem que O pegar ele. garotinho e a dona... Rosinha Matheus. Ambos foram recolhidos ontem, presos. Recolhidos, tá certo. Recolhidos. Aos costumes. E hoje Gilmar Mendes, foram sua liberados. vez. Eu ia perguntar, imagina por quem? Por quê? Bom, Gilmar o Mendes. ministro Gilmar Mendes liberou-os. Mas liberou-os, para aí, vamos fazer também um pouco de justiça. Eles estão presos em função de processos quando prefeita de Campos, coisas bem antigas. Sim. E a lei prevê possibilidade de medidas restritivas sem a necessidade da prisão. Né? Pegar o passaporte deles, não pode sair do país, medidas restritivas para deslocamentos, horários, enfim. Mas esse é o nosso país, né? E assim funcionam, assim andam as coisas. A propósito disso, eu tenho pensado muito e trago isso à meditação de vocês. Vejam bem, se criou um mantra, e esse mantra está funcionando na América. Vocês viram o presidente Fernandes, quando assumia a presidência? Sim. Olha aqui. Provocando. Isso aqui é Lula livre. Eu acho que está na hora do Lula sair daquele seu apartamentinho com ar-condicionado, televisão, namorada e quer escolher-se ao seu domicílio. E ele volte a ser um cidadão livre. Mas livre para frequentar restaurantes? Será que ele vai frequentar restaurantes? Será que ele vai a um cinema? Será que ele vai a um teatro? E medidas restritivas poderão ser-lhe impostas. Por que ele não quer sair? Por que não aceitou a prisão domiciliar? O professor é muito audácia, um apenado não ele é aceitar. muito mais preso em liberdade do que sendo esse mentor político confortavelmente instalado. E protegido, segurança. E criou-se um mantra em torno da prisão de Lula. E isso tem prestado serviço político aos seus interesses. E serão interesses do país? Coincide com os interesses do país nesse momento? Na verdade, isso é uma peça Eu retórica, tenho pensado nisso. Essa é uma peça retórica que a esquerda tem feito esforço e gosto aí para tentar expandir. Mas, sabe, por outro lado, eu até me tranquilizo com isso, assim, porque enquanto a esquerda bater na tecla do Lula livre e só se apegar a isso, ela nunca vai conseguir voltar a se comunicar com um cidadão normal, com um cidadão de bem, com a pessoa, com o trabalhador, com o pobre, com a classe média, com o rico. Ele vai se comunicar numa bolha de pessoas que ainda idolatram e tratam o Lula como um deus, como uma pessoa intocável. A esquerda não conseguiu entender que o povo brasileiro, de verdade, já o condenou, né? já o sentenciou. Sim, mas ele está servindo muito mais a esquerda preso do que eles... Só a esquerda. Só a esquerda e é um grupo pequeno de partidos. Não. Essa é a situação. Se a esquerda brasileira tivesse, de alguma maneira, largado o Lula e começado a falar de ideias, provocar ideias, sei lá, como eles gostam de pregar aí, de desenvolvimento social pelo Brasil, apresentar uma pauta, mas não consegue. Enquanto há Lula livre, eles sufocam, inclusive, as tentativas, os esforços de um Ciro Gomes da vida, de tentar emplacar um discurso novo de esquerda. Ele acaba preso, toda a esquerda, nesse discurso. Isso. O Lula livre é a esquerda presa numa retórica que comunica só para si mesmo. Ok, 20 horas em ponto. O tempo aqui em Porto Alegre continua a temperatura em 20 graus centígrados, umidade relativa do ar 89%, e a previsão para amanhã, tempo bom, vai ter sol aí, tá, mas de qualquer maneira o tempo igual a hoje. Não esqueça, Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 trabalhos e dedicação,
reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza absoluta de um futuro tranquilo. Plano de pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar e proteger o seu futuro e o de sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. 3228-1999. E olha aqui, ó, com mais de 34 anos de liderança no mercado pet, no varejo pet sobretudo, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais. E agora hoje tem seguro para animais, né? Está crescendo esse mercado de pet Ontem também. estive lá. Seguro para animais, né? Ah, teve na Cobasi, é? Sim, sou cliente Cobasi. Com 75 produtos bons lá, chegasse a provar alguns. Ah, não, primeiro já falou da vassoura. E agora, professor, como é que eu saio Não, dessa? mas dizem que... Ah, mas tem biscoitos humanos lá. Não, deixa. Tava aqui, ó. Bruxinhas e Tem bruxinhas e Sempre bruxinhas. apressada. Daqui a pouco vão te largar uma de misógino. Não, coisa assim, brincadeira. machista. Olha aqui, ó, com 75 lojas em todo o Brasil e agora 5 lojas em Porto Alegre. Aliás, a Simone está dizendo aqui... O Tony Blair vai que o lá. Tony Blair é o Bud, o meu Bud também. É? Sim. Tony Blair e Bud. Então tá, olha aqui, ó, seu formato inovador da Cobasi oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa fabulosa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Eu não consegui levar ainda a Bela, que é a minha namorada, minha cachorra, né? Sim. Porque ela vai passear no shopping. Ela não vai se conter, ela vai correr, ela estraga tudo, come Mas com móvel. a coleira, guia, não tem problema. Deixa pra lá. Depois da Cobasi, o que a gente está vendo hoje a respeito do tratamento de cães, eu digo, aquela expressão, tem uma vida de cachorro. Que maravilha, né? Que bom. Dependendo do cachorro, é uma vida muito Quanta ilustre. gente queria ter. Por exemplo, Confortável. o Tony Blair. Ele teve aqui no programa uma vez, sabia? Foi artista aqui, ficou sendo O artista. Tony Blair é o cachorrinho da Tony Blair é o Simone. cachorro da Simone. A Simone compra filé. Eu não como filé, ela compra filé pro cachorro, pro cusco dela, pro Tony Blair. Mas também, né, com esse nome, né, tem que tratar bem, né? Sim. A Simone e o Tony Blair. Eu fui levar o Gasta Bud. em euro com ele aí. Eu fui levar o Bud para fazer um check-up, porque já está com 11 anos e a veterinária disse, vamos fazer um ecocardiograma no Bud. Eu comentei com o meu marido, disse, a gente tem que fazer um ecocardiograma no Bud. Ele, mas eu não fiz ecocardiograma. Eu disse, bom, se tu não fizeste, o problema não é teu. Mas o Bud precisa fazer, o animalzinho tem que cuidar. Mas eu não fiz ecocardiograma. Então faz. Olha que, pessoal, tem uma manchete do Jornal do Comércio hoje, que para mim é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, e ele aponta que está caindo a diferença de renda entre os gêneros, homem e mulher. Quer dizer, hoje sempre foi uma bandeira, né? Uma bandeira. Eu não. Eu também, essa coisa Eu é nunca discutível. tive, eu nunca tive esse então, tipo diz que de entre problema. a menor diferença está entre trabalhadores com ensino médio. E nas classes mais elevadas, intelectuais, pessoas com formação universitária, é maior essa diferença entre o homem e a mulher. E entre as classes menos abastadas, do ponto de vista intelectual, é menor. Então, realmente é uma notícia importante, né, doutor Paulo Limpo, porque essa foi uma... Eu como tu, eu acho que... É que profissional liberal, acho que não sente. Também, né? A questão de meritocracia. Tem pessoas que... Aristóteles já dizia o seguinte, né? Aristóteles dizia que muitos homens nascem para comandar e outros para serem comandados. Quer dizer, então, nós somos diferentes. Doutor Marcos Vinícius, essa diferença aí, essa redução é boa? Bom, sabe que... Você que é especialista nisso. sabe eu tenho acompanhado alguns artigos, tentado ler sempre bastante sobre isso, né? E me chamou a atenção esses dias um documentário no Netflix, e um documentário chamado Explicando. Não sei se vocês já ouviram falar ou já assistiram. São seriados com vídeos ali de 20 minutos e eles sempre pegam alguns temas assim para desmistificar também, desmistificar algumas coisas. E o Explicando trouxe justamente essa questão da diferença, seja a diferença salarial, a diferença de oportunidades, diferenças físicas e até mesmo de saúde entre homens e mulheres. E trouxe rapidamente nesses 20 minutos especialistas, lideranças políticas, né, inclusive
a ex-primeira-dama americana também estava lá, a Hillary participando do documentário, e é bastante interessante, assim. Agora, a gente tem que realmente reconhecer, homens e mulheres são diferentes. Muito. Capacidades, assim, capacidade intelectual, capacidade é a mesma, né? Isso não se discute. A questão, a diferença é a física. Fisiológica. Fisiológica. E essa diferença a gente não pode ignorar. Né? Nunca vai conseguir fazer com que uma mulher se submeta às atividades físicas que um homem faz, sob pena de tratar ela com desigualdade. Agora mesmo nós estamos vendo aí esportistas trans, né? Pois é, uma lutadora de judô trans, né? Venceu as Olimpíadas Femininas de Judô, e aí ela deu uma declaração assim, só se queixou da derrota as perdedoras. Sim. Mas óbvio, não tem como concorrer. Não tem como competir nessas condições. Tem uma jogadora de vôlei também que é trans, né? Mas Gostaria de jogar. esse assunto, Silvio, eu, pela minha idade também, Pela nossa. comparado com os companheiros da bancada, eu sou testemunha de mudanças mesmo. Bom, para começar, eu vivenciei isso tudo. Não no primeiro tópico, que é a primeira eleição que mulher votou nesse país foi em 34, no século passado, 1934. Não votava. Não era cidadã à plenitude. E é país que ainda ela não vota. Então, depois uma grande revolução foi a pílula. A pílula revolucionou os costumes, hábitos. Década de 70, né? 60, 70. Revolução sexual. E mais, funcional. Eu, quando ingressei no Ministério Público, que fiz a carreira, as mulheres não podiam se submeter ao concurso público. Isso na década de 60. Não podiam concorrer a ser juízas, promotoras, delegados. Eram vedados o acesso dessas carreiras a mulheres. E outras tantas. No mercado de trabalho já havia uma limitação natural. Isso tudo mudou. Mudou a tal ponto que hoje as mulheres estão quase paritárias a juízes masculinos e femininos, promotoras e promotores de justiça, na Faculdade de Direito, onde eu lecionei 30 anos. Quando eu fiz o meu curso, na década de 60, as mulheres eram uma minoria notável. Tinha 3, 4 mulheres por turma. Hoje nas faculdades de Direito, as mulheres são majoritárias nas turmas. E assim outros cursos. A economia era assim também quando eu comecei. Realmente elas estão no mercado e temos que tirar o chapéu, Silvio. Com competência, né? Pela competência. Pela competência. Eu, por exemplo, a minha clínica não é o clínico, é a clínica. Todas as especialidades, né? Então, em todas as especialidades, elas vieram para ficar e se afirmar. E com jornada dupla e tripla, agora, porque tem Marcos filhos, Vinícius, marido. que é a tua área, onde tu militas, ex-prefeito de Sentinela, hoje tem função política no nosso estado. Nas representações partidárias ainda são minoria notável, diante da comparação com outros setores da sociedade. Vamos caminhar para isso. Aliás, eu quero dar um depoimento aqui. Eu acompanhei a construção do Templo do Futebol Gaúcho, que fica aqui no bairro Humaitá. E nas obras da Arena do Grêmio, sabe quanto por cento eram mulheres, Marcos Vinícius? Mais de 25%. Quer dizer, mais de 25% de mulheres na construção civil, que era um reduto eminentemente masculino. Quer dizer, as coisas estão mudando. Eu acho que nesta área política também depende muito, eu acho, da vontade das mulheres, de elas despertarem para isso, né? Eu já vi muito, eu trato muito com coachings, né? E essas mulheres de coaching, elas dizem que elas jamais vão entrar na política porque não é da natureza delas, não querem, a maioria não quer entrar na política.
Eu estou dizendo as pessoas que fazem coaching, porque elas acham que a política não é para elas. Elas dizem isso, a maioria delas dizem isso. Então, quer dizer, eu acho que depende muito da mulher, da vontade dela fazer. É uma questão natural, é um crescimento natural, uma ocupação de espaço que acontece de um modo natural. Na política, realmente, as mulheres ainda estão ingressando, estão participando, né? E as que ingressam entram muito mais por uma condição de desenvolvimento e competências técnicas que acabam sendo absorvidas nos quadros partidários, né, secretárias de Estado e por aí vai. Mas é uma questão de tempo, eu acredito nisso. Com certeza. O que eu não consigo acreditar é que a pressão, né, aquela pressão por ocupação de espaço mediante cotas vai resolver alguma coisa. Hoje nós temos uma legislação eleitoral que exige que os partidos políticos mas vamos avançar isso, 30%, com certeza vamos avançar né? isso. Mas vamos com certeza. Vamos. Marcos Vinícius, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Sempre. Doutora Michelini, obrigado também pela presença do Paulo agradeço. Nico, obrigado também pelo programa hoje, né? Obrigado a você, telespectador. Vamos embora amanhã, 19 horas, um novo encontro com vocês aqui na RDC TV. Uma boa noite, bom jogo para os colorados aí, para o pessoal que está torcendo para o Atlético Paranaense como eu, também bom jogo. E amanhã, o nosso atividade aqui de volta às 19 horas. Boa noite e até lá.